Muito bem. Nós temos hoje a nossa 9ª semana estudando a vida de um personagem chamado Davi, que já nos ensinou um bocado de coisas. A gente já aprendeu uma série de coisas com ele. Essa manhã eu quero, junto com você, pensar sobre uma situação onde pessoas inteligentes fazem decisões insensatas. A gente parte do princípio que todos nós somos inteligentes, mas às vezes a gente faz ou toma algumas decisões que são estúpidas. Isso não faz de nós estúpidos, nem tolos. Nós continuamos sendo inteligentes, mas aqui a gente tomou umas decisões que não foram as melhores. Eu quero fazer criar uma situação aqui. Imagina que você é Davi. Imagina. Coloque-se no lugar desse personagem. Você é Davi. Você foi escolhido. Você é o mais novo da sua família e agora chega um homem que tem o poder para eleger você como rei. Chega e joga o óleo, que era o sinal da sua eleição como futuro rei de uma nação. Imagina que você está trabalhando no teu trabalho diário. Não sei o que você faz, se professor, se advogado, de repente entra alguém e diz: quando terminar o tempo da Dilma, você será o novo presidente do Brasil. E coloca em você essa responsabilidade. Imagina isso. Você foi escolhido para ser o rei de uma nação. De uma hora para outra, você deixa de desempenhar o teu trabalho normal e você vai morar num palácio. De uma hora para outra. E lá você canta para o rei, porque foi isso que aconteceu com Davi. Você é um músico diante do rei e se torna famoso nacionalmente, porque tudo que você faz, você é bem sucedido. E as pessoas olham e dizem: uau, essa pessoa é muito boa no que faz. E você se torna famoso nacionalmente. De repente, uma situação acontece. Vem um gigante que ameaça destruir o seu país. Você enfrenta esse gigante, não só enfrenta, mas você o mata. Quando todos os outros heróis daquele país estavam com medo, inclusive o rei. A consequência disso é que você ganha a filha do rei como sua esposa, como uma parte do pagamento. Você agora é casado com a filha do rei, se torna o melhor amigo do filho do rei. Você só está entre pessoas VIPs. Casado com a filha do rei, é o melhor amigo do filho do rei, mas de repente a sua vida começa a mudar. Alguma coisa aconteceu na cabeça daquele rei que começou a odiar você. E você agora está sendo perseguido por ele e ele tenta matar você. O seu casamento termina. A sua esposa e você não se dão bem e o seu casamento termina. E você não pode mais nem contar com o seu melhor amigo, que é o filho do rei. A próxima coisa, e aliás, além de perder a amizade do filho do rei também, porque você nunca mais pode se encontrar com ele, porque agora você é um fugitivo, você é um inimigo de Estado, você também perde a sua posição como um capitão de exército. Você está sem essa tua posição também. A única coisa que te resta agora é fugir para salvar a sua vida. Mas enquanto você foge, você continua a fazer as coisas certas. Você busca fazer as coisas certas. Chega um momento em que você tem a oportunidade de matar o rei que está buscando matar você, mas você decide não fazer para mostrar compaixão aos outros. Você até mesmo continua procurando a direção de Deus para a sua vida. Então um dia, mais alguma coisa muda. Pela primeira vez na sua vida, parece que Deus se esqueceu de você. Pela primeira vez na sua vida, você olha e diz: eu acho que Deus esqueceu de mim. Você está desanimado, desiludido e se encontra preso num poço de desesperança. Isso, em poucas palavras, é a história de Davi. De tudo que nós estudamos até aqui, nessas 9 semanas. Ele estava no caminho certo para o reinado, agora ele é um fugitivo. E enquanto está nessa condição, ele toma algumas decisões insensatas que irão produzir algumas consequências muito graves na vida dele. E eu penso que uma das coisas que passou na mente dele foi que ele decidiu de alguma forma que Deus deve ter esquecido dele
e por isso ele resolveu viver a sua vida da forma como ele queria. Ou seja, ele diz, já que Deus esqueceu de mim, então eu vou viver a minha vida com as decisões que eu preciso tomar. Então hoje eu quero passar esse tempo pensando com você sobre isso. E não importa, independente de quem você é. Se você é um herói espiritual, se você já caminhou 200 anos com Deus. Ou, por exemplo, eu tenho uma história na minha família, onde meu bisavô, meus avós, meus pais, todos somos cristãos desde berço, entende? Com pastores, missionários na família, desde lá atrás. Isso não me deixa isento de cometer algumas atitudes insensatas. Isso não é garantia de que eu vou tomar decisões corretas o tempo todo. O fato de você ser quem você é não isenta você de erro, de cometer uma atitude ou de ter uma decisão insensata. Mas a história de Davi nos ensina aonde nós erramos, o que nós podemos esperar quando nós tomamos decisões insensatas assim, e também vai nos ajudar a enxergar como nós podemos ajuntar os cacos e seguir em frente. Mas aqui eu preciso fazer um alerta, gente. Tudo depende de você. Tudo. Batata quente para você. O que tinha que ser feito, Jesus já fez. Porque você não podia fazer, certo? Tinha coisas que você não podia morrer por você mesmo. Jesus fez, porque você não podia fazer. Agora tem coisas que você pode fazer. Lembra quando Moisés abre o Mar Vermelho, a história do Mar Vermelho? Moisés vai lá, pá, abre o Mar Vermelho. Foi Moisés que abriu? Claro que não. Foi o poder de Deus através de Moisés. Mas o que o povo tinha que fazer? Tinha que andar, não é? Deus não poderia ter pego aquele povo todo e transportado para o outro lado? Mas eles podiam andar. Então tem responsabilidade humana envolvida. Então, gente, se tua vida está mais ou menos assim, você tomou decisões insensatas, agora está colhendo as consequências, ainda há esperança para você. Talvez você possa juntar os cacos da sua vida e seguir em frente. Mas eu quero convidar você a prestar atenção como o movimento na vida de Davi aconteceu. E de novo, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? Eu tenho essa aspiração. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E eu acho que você quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus também. De andar segundo a vontade do Senhor, de encontrar a vontade do Senhor para a sua vida. Eu acredito que essa seja a sua vontade, por isso você está aqui essa manhã. Agora, como aconteceu o movimento na vida dele, em que ponto da vida dele ele perdeu o bonde, a gente vai estudar junto essa manhã. Então, se você tem sua Bíblia aí, abra comigo aí 1 Samuel, capítulo 27, e vamos ler o primeiro versículo só, e depois a gente vai pensar sobre, conforme a gente vai avançando, eu vou dizendo o endereço do texto aqui, tá? Conforme a gente for andando, eu vou te dando as coordenadas e você vai se localizando na Bíblia e você vai me acompanhar. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. Ok? Se quando eu estiver quase terminando, você erguer a mão assim e dizer assim para mim, eu não entendi nada, eu me comprometo a começar tudo de novo. Tá? Desde o início com você. Tá bom? Nem que seja meio-dia. E tem mais um detalhe. Se eu ver que algum de vocês olhou para o relógio, eu acrescento 15 minutos à mensagem. Se 2 olharem para o relógio, já são 30 minutos. Estou brincando. Mas olha só, versículo 1 diz o seguinte. Davi, contudo, pensou. Olha só, presta atenção. Aqui Davi está fugindo de Saul. Ele tinha acabado de poupar a vida de Saul de novo. Primeira vez foi na caverna, depois foi no acampamento. Davi invadiu o acampamento onde os israelitas estavam. Saul estava dormindo com a lança cravada do lado dele. E um dos auxiliares de Davi diz, mata ele. Davi diz, não podemos matar. Pegou a lança e foi embora. E no outro dia gritou, ele diz, olha só, eu estive do seu lado, você estava dormindo, eu tirei a lança, poderia ter matado você, não fiz. E aí Saul diz, de novo, você é melhor do que eu. Então Davi tinha acabado de poupar Saul. E Saul diz, vai em paz, eu não vou perseguir você mais. No final do capítulo 26. Mas no início do capítulo 27, versículo 1, olha só o que passa na cabeça de Davi. Ele diz, Davi contudo pensou, algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei
dele. Percebeu isso aqui? Para onde é que Davi foi? Para a terra dos inimigos, não é? Ele não tinha acabado de matar um filisteu? Ele mata um filisteu, é a segunda vez que ele corre para o inimigo. Segunda vez. Primeira vez ele se finge de louco, lembra que ele deixa a barba crescer e arranha os portões e todo mundo acha que ele é louco. E dessa vez, com medo de Saul, ele foge de novo. A primeira razão que a gente quer começar a olhar essa manhã é as razões que levaram Davi a tomar algumas decisões insensatas. A primeira foi que ele confiou no confidente errado. Todos nós temos um confidente, todos nós. No caso de Davi, quem era o confidente dele? O próprio coração. Então Davi, olha só o que diz o texto ali. Davi pensou, ele não foi falar com alguém, ele não busca conselho de ninguém, ele não foi orar, ele olha para si próprio, ele pergunta para si próprio, ele pensou. Davi parece tendo uma conversa consigo mesmo. O texto começa, Davi tendo um papo com ele mesmo. Né? E ali, ele, em vez de voltar-se para Deus em oração, como ele já tinha feito tantas outras vezes, a gente viu no texto já anteriormente, ele busca em si mesmo por um conselho. Ele olha para dentro de si e busca um conselho. O conselho que ele recebe de si mesmo não é nada sábio. O conselho que ele encontra é que ele vai ser morto. Então, a primeira coisa de problema que Davi faz é que ele confia no confidente errado. A segunda coisa que Davi faz, ele não só confiou no confidente errado, como ele acreditou no conselho errado também. Pode passar esse, Bruno. Conselho errado. Quando Davi conversou com o coração dele, ele imediatamente esqueceu de todas as promessas que o Senhor tinha feito anteriormente. Lembra quando Davi vai e mata Golias? Eu acredito que ele lembra, ele diz, eu fui ungido para ser rei, eu não sou rei ainda, então eu não vou ser morto, certo? Só que agora ele esquece, ele não era rei ainda, e ele diz, um dia eu serei morto por Saul. Ele simplesmente esquece da promessa de Deus que ele já tinha recebido. Deus havia prometido que ele seria rei, 1 Samuel 16, ele seria o novo rei de Israel. Essa promessa foi confirmada também por Jonatas, que era amigo dele. Lá em 1 Samuel 23, Jonatas diz, você será o segundo rei de Israel, o próximo rei. Abigail, aquela mulher que estudamos domingo passado, ela disse, você será o próximo rei. E não só ela, mas também o próprio Saul, no capítulo 24, também confirma isso, dizendo, você vai ser o próximo rei. No entanto, todas essas grandes promessas foram esquecidas quando ele começou a acreditar no próprio conselho. Você já percebeu que quando a gente começa a acreditar no nosso coração, a gente esquece todas as promessas que Deus tem feito na nossa vida? Porque a gente olha para a nossa realidade. A gente olha, por exemplo, para a situação em que a gente vive, a gente diz, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem como reconstruir. Aí você olha, isso aqui também não tem mais jeito, isso aqui não tem mais jeito. Então Davi, ele confia no confidente errado, ele acredita no conselho errado, e isso faz com que ele chegue à conclusão errada de todas as coisas. Quando você tem um confidente errado e ouve o conselho errado, a conclusão errada que você vai tomar é muito maior, não é? E Davi faz isso. Quando Davi ouve o seu coração, ele optou por abandonar o caminho do Senhor, ou o caminho da vida que Deus tinha lhe dado, e decidiu que seria melhor fugir para a terra dos filisteus, onde ele pensou, provavelmente estaria seguro do rei Saul. Imagina o futuro rei de Israel, agora, correndo para o arqui-inimigo, pedindo por ajuda. É mais ou menos esse é o tipo de problema que Davi se meteu. Agora para nós, olha só, Davi confia no confidente errado, ele acredita no conselho errado, ele chega na conclusão errado. Gente, cuidado quando você ouvir o seu coração. Tinha uma música nos anos 90 que dizia Listen to your heart. Lembra dessa música? Ouça o seu coração. Dos anos 90, era da nossa época isso. A gente gostava dessas músicas, e é uma música romântica, e a gente até entende, porque tem aquela licença romântica, né? Então a gente até dá um tempo, dá um desconto. Foram nos anos 80? Eu não era nascido ainda, eu fiquei só sabendo. eu tô brincando. Não, de fato, era dos anos 80. Roxette. Você não era nascido. Agora,
Quando nós confiamos no nosso próprio coração, precisamos ter muito cuidado. Quando consultamos o coração, sabe o que vai acontecer? Quando nós consultamos o nosso coração, nós entramos em contato direto com a nossa natureza antiga. E a nossa natureza antiga, ela é enganadora, ela nos engana, ela faz a gente acreditar em coisas que são absurdas. E a gente começa, às vezes, a acreditar em fantasias. Nossa velha natureza humana, que é caída, sempre vai olhar para as circunstâncias da vida. Sempre vai olhar. Então a nossa velha natureza, ela vai dizer, isso não tem jeito. E vai olhar para as circunstâncias e diz, impossível, isso não vai dar certo. Quando nós olhamos com o nosso olhar terrestre, com o nosso coração, nós dizemos assim, bem, eu sinto isso em meu coração. Geralmente estamos nos dirigindo ao problema. Tá? Geralmente. E é por isso que a Bíblia nos adverte com relação a confiar em nosso coração. Jeremias fala isso, Provérbios você encontra várias coisas sobre isso, Eclesiastes, em Marcos, nos chamando à advertência, ou nos advertindo, cuidado quando você ouvir o seu coração. Quando você falar com você mesmo, quero te dar chamar a tua atenção para isso. Se um dia você acordar e tiver essa conversa com você mesmo, converse com você mesmo sobre as coisas de Deus, sabe? Tenha essa conversa, fale para você mesmo sobre as coisas de Deus. Né? Quando alguém lhe diz, basta ouvir o que o seu coração está lhe dizendo, siga o que o seu coração está lhe dizendo, te deram um conselho que pode te levar à destruição, se você for tolo o suficiente para seguir esse conselho. Antes de seguirmos o que o nosso coração está fazendo, analise o que o seu coração está sentindo. Sabe? Nós falamos de ira aqui domingo passado, lembra? Quantas vezes nosso coração, quando nós estamos irados, nos diz, vai lá, e não somente dê um tapa que você recebeu, mas dê um e depois mais um. É o nosso coração que está nos dizendo. É sensato? Não. Não é sensato. Quando Davi junta os homens dele, por causa de Nabal, que se recusa a pagar por um serviço que ele tinha, ele não diz, vamos lá, 600 homens, vamos lá cobrar. O texto diz que Davi olha para os homens e diz, coloca a espada na cinta e vamos lá. Para que espada? Para que se armar? Se ele não queria retaliar o homem. Ele queria retaliar. Então, sempre quando nós ouvirmos o nosso coração, é um conselho nada sábio. Porque se nós seguirmos isso, seria destruição e ruína espiritual. Você veja só, o nosso coração muitas vezes vai dizer coisas como assim, essa igreja aqui está morta. Às vezes quando você entra e você não está se sentindo tão bem, você olha em volta e diz, pô, essa igreja está morta, essas pessoas não gostam de mim. Essas são coisas que nosso coração às vezes diz. Ou, Deus está sendo injusto com você. Quantos de nós já pensou isso alguma vez? Deus está sendo injusto comigo, por causa das coisas que eu estou sofrendo. Ou de repente, o nosso coração nos diz, Deus de fato não se importa com você. Se Ele se importasse, essas coisas não estariam acontecendo com você. Quantas vezes nós ouvimos isso? O nosso coração vai nos enganar, vai mentir, nos levar para o caminho errado. Se você ouvir a voz do seu coração, gente, mais uma vez, se você ouviu a voz do seu coração, você vai estar no lugar onde Davi estava, fora da vontade de Deus, fora do lugar de Deus para a sua vida e fora da comunhão com Deus. Se essa manhã você está fora da comunhão com Deus, talvez é porque você tenha ouvido demais o seu coração. Se essa manhã, de repente, você está num lugar onde você está fora de onde Deus gostaria que você esteja, é porque talvez você tenha ouvido demais o seu coração. Ou talvez você tenha seguido esse conselho insensato e tenha tomado as decisões. Davi fez decisões erradas porque escutou seu coração e ele o traiu. Que nós sejamos cuidadosos, talvez alguns essa manhã estão caminhando para essa mesma direção hoje. Agora, se nós temos as razões de Davi para tomar essas decisões, nós vamos ver agora as consequências dessas decisões. Próximo ponto, nós encontramos agora no versículo 2 de capítulo 27. Olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 27. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. 3. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, que é, na verdade,
lá dos filisteus, acolhidos por Aques. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que foi a mulher de Nabal de Carmelo. Olha só a consequência aqui. Não foi só Davi para lá, com a sua esposa. Davi foi, levou os homens que levaram suas esposas, suas famílias, suas coisas. Foi um movimento muito grande de pessoas que todos eles saíram de um contexto que deveriam estar e foram para a terra inimiga. Todos eles. E a gente vai ver o que aconteceu. Primeira coisa, as pessoas que estavam ao redor de Davi foram afetadas. Por causa da decisão de Davi, todo mundo que estava com Davi foi afetado. Todos eles, 600 homens com suas famílias, todo mundo foi afetado porque um homem ouviu o seu coração em vez de ouvir o Senhor. Romanos 14:7 diz o seguinte: pois nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Isso significa basicamente de tudo que nós fizermos na nossa vida, tudo que você fizer na sua vida vai tocar as pessoas que rodeiam você. Tudo que você fizer na sua vida, de uma forma maior ou menor, vai tocar as pessoas à sua volta, tanto para bem quanto para o mal. Olha só, quando um marido ou uma esposa sai da vontade do Senhor, quando um marido ou uma esposa sai, isso afeta o casamento deles, vai afetar o casamento. Quando um pai ou ambos se recusam a viver de acordo com os padrões de Deus, isso tem um impacto sobre os filhos. Não tem como negar isso. As pessoas na escola, no seu trabalho, na igreja, todas elas são tocadas pela maneira como nós vivemos a nossa vida, todas elas. Então Romanos 14:7 diz, você não vive só para você. A forma como você vive afeta as pessoas à sua volta, principalmente as que estão próximas de você. Se você sai da vontade do Senhor, a sua família sofre as consequências. É a primeira a sentir. É a primeira. Se um pai ou uma mãe sai da vontade de Deus, os filhos sofrem, casamento sofre, todo mundo sofre no processo. A gente nunca sabe quem está assistindo a nossa vida. A gente nunca sabe. E muito menos quem vai ser prejudicado quando ouvimos o conselho do nosso coração e nos afastamos de Deus. Mas lembre-se, há um preço a ser pago. E às vezes, o preço que nós pagamos com relação às decisões que tocam a vida dos outros é alto demais. Então as pessoas ao redor de Davi foram afetadas. Também o padrão da vida de Davi foi afetado. A forma, as decisões de Davi não só afetaram as pessoas, mas a sua própria maneira de viver foi alterada. Gente, quando nós saímos da vontade do Senhor, nós começamos a viver uma vida totalmente diferente. A gente começa a abrir mão de certas coisas que antes você diz, puxa vida, isso é precioso para mim. E de repente a gente está descendo no nosso nível de vida. A decisão de se afastar do Senhor o mudou completamente. Olhe para algumas coisas que a Bíblia revela sobre esse tempo trágico na vida de Davi. Olha só, no versículo 4, Davi viveu com uma sensação falsa de segurança. No versículo 4 do 27, quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. E Davi deve ter sentido, uau, resolvido o problema. No versículo 5, Davi procurou ajuda e correu para a turma errada. Ele literalmente aliou-se com o inimigo. Nos versículos de 8 a 12, Davi fez coisas lá que ele nunca teria feito antes. Ele assassinou, mentiu, se submeteu aos inimigos de Deus. Toda a estrutura da vida de Davi foi alterada pela decisão que tomou. Ele não era um assassino e de repente agora estava assassinando, mentindo, fazendo coisas que antes ele não fazia. No versículo 7, Davi conta que Davi ficou lá por 16 meses. 16 meses. E olha, gente, se você ler 1 e 2 Samuel, em todos os momentos da vida que 1 e 2 Samuel falam, tem um salmo atribuído. Domingo passado a gente falou de um salmo que Davi escreveu e tudo mais. Todos os momentos da vida, Davi escreveu um salmo. Esse período da vida de Davi, de 1 ano e 6 meses, não existe um só salmo atribuído a Davi durante esse período de vida dele. Nenhum. O cantor de Israel parece que perdeu a voz. Você viu a consequência? O afastamento de Deus produziu consequências terríveis. Deixa eu dizer um negócio para você. Você não pode se afastar de Deus, viver no pecado e não ser afetado. Isso não acontece.
Não pense que se afastando de Deus, abraçando o pecado, não vai ter consequência. Isso não acontece. Vai ter. Vai ter. Depois, não só pode passar esse, Bruno. Não só o padrão dele, mas também a paz da vida de Davi é afetada. Alguém já disse uma vez, o pecado vai levá-lo mais longe do que você gostaria de ir, mantê-lo muito mais tempo do que você gostaria de ficar e custar muito mais do que você gostaria de pagar. E estamos vendo essa verdade se concretizando aqui na vida de Davi. Nessa passagem ele caiu no fundo do poço, está fora da vontade de Deus, fora do caminho de Deus e trabalhando ativamente para o inimigo de Deus. Mas felizmente, Davi não estava tendo muito sucesso aqui. Você vê, o pecado afetou as pessoas em sua vida, afetou o padrão da sua vida, mas também afetou a paz de sua vida. Se você tem aí a sua Bíblia aberta, pule agora para o capítulo 29, e nós vamos ler o capítulo 29 de 1 a 5. Capítulo 29 de 1 a 5, aqui está o exército dos filisteus contra o exército israelita. E olha só, os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com o seu grupo de 100.000, Davi, com os seus homens, iam na retaguarda de Aques. Davi estava junto contra Israel, indo para a batalha contra Israel. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que é que esses homens hebreus estão fazendo aqui? Contudo, os comandantes filisteus, aliás, antes disso, o que é que esses hebreus estão fazendo aqui? Aques respondeu: esse é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande-os embora. Davi perdeu a identidade dele. Ele se une aos filisteus contra o próprio povo, mas mesmo os filisteus não queriam ele por perto. No versículo 6 a 8, Davi revela essa profundeza do poço em que caiu. O futuro rei de Israel aqui rasteja aos pés de um rei pagão e se declara servo desse rei. Olha só o que ele diz no versículo 6. Dá só uma olhada. Então, Aques chamou Davi e ele disse: juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio até mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo? Olha só, contra o teu servo. Por que não posso ir e lutar contra o inimigo do meu rei? Ele chama o próprio povo. Ele está dizendo assim: eles são os inimigos. Se você diz, eu sou teu servo, e se aquele povo é o inimigo do teu senhor, de quem você é servo, é seu inimigo também. Então ele chama o próprio povo de Israel como seu inimigo. Então ele rasteja aos pés. No capítulo 29, de 9 a 11, Davi é declarado um servo fiel de Aques. No capítulo 30, de 1 a 5, Davi colhe o que plantou. Ele perde muito mais do que ele jamais poderia ter imaginado. Os amalequitas invadem a cidade dele e retaliam contra ele e seus homens por suas ações anteriores. E Davi, então, perde a sua família. Os amalequitas, lá no capítulo 30, de 1 a 5, leva toda a família de Davi cativa, e não só a dele, mas de todos os homens dele. A sua cidade é queimada, só que não matam ninguém. O que me chama a atenção é que os amalequitas invadem a cidade, prendem todo mundo, queimam a cidade, mas não matam ninguém. Eles tiveram mais misericórdia de Davi do que ele tinha quando lutou contra os amalequitas. E no versículo 6, Davi finalmente atinge o fundo do poço, quando seus homens se voltam contra ele e ameaçam de matá-lo. No versículo 6, os próprios homens de Davi disseram: nós vamos matar você, vamos apedrejar você. Então vocês percebem como isso vai sendo afetado por causa de decisões idiotas que ele foi tomando. A coisa foi tomando proporção cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, por causa de decisões insensatas. Esse é um retrato assustador do pecado e o potencial dele em nossas vidas. Eu e você, nós podemos nos afastar do Senhor e seguir o nosso próprio caminho, mas não vamos fazê-lo sem pagar um preço extremamente alto. Deixa eu perguntar para você aqui. Se você está numa situação aqui,
mais ou menos parecida com essa. Qual é o custo, qual é o preço que você já pagou até aqui? Se você está nessa situação, que preço você já pagou até aqui? Agora uma outra pergunta. Está valendo a pena? Esse preço está valendo a pena? Graças a Deus que a história não termina aqui, né? Graças a Deus. Estou feliz que nós podemos testemunhar uma mudança na vida desse homem. E nós vemos isso na reparação, quando acontece uma mudança, né, na atitude de Davi em relação às decisões que ele toma. Na última parte do versículo 6 do capítulo 30, nós somos informados de que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Quando Davi finalmente atinge o fundo do poço aqui, quando ele perde tudo que um homem pode perder, sabe o que ele faz? Ele olha para o céu. Talvez ele percebeu isso, né, ao olhar para as vidas que foram afetadas ao redor dele, ao olhar para a situação em que ele se encontrava e os resultados dessas decisões fizeram ele olhar para Deus de novo. Mas ele agora olha com humildade e arrependimento, né? O texto diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ele olha com essa humildade e arrependimento. O versículo 7 diz assim: Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Sabe o que Davi faz agora? Olha lá, alguém lê para mim o versículo 8. O que Davi faz agora? Só até aí. Qual que é a diferença do versículo 1 do capítulo 27? Vocês viram a diferença? Davi pensou no capítulo 27, 1. Davi consultou o coração. Agora olha aqui no versículo 8. Davi perguntou ao Senhor. Que diferença? Que conselheiro ele foi buscar? Qual foi o conselho que ele pede? Versículo 8. Ele diz: devo perseguir esse bando de invasores? Irei eu alcançá-los? Ele pergunta. Ele não decide. Ele não acha que sabe o futuro. Ele pergunta. Agora Davi faz o que ele deveria ter feito desde o início desse episódio. Ele apela ao Senhor em oração para buscar a vontade de Deus e a ajuda de Deus. Ele está de volta a um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Para de ouvir o teu coração. Talvez as consequências você já esteja colhendo, né? Mas deixa eu dizer para você, apele ao Senhor em oração para buscar a vontade dele em sua vida. Peça ajuda ao Senhor. Para de ouvir o seu coração. Não ouça o conselho do seu coração, ele engana você. Quando Davi se arrepende diante do Senhor e coloca a sua confiança no Senhor, sabe o que ele faz? Ele volta ao Senhor. Ele volta. E quando Davi ouve a direção do Senhor para a sua vida, ele não hesita. Ele sai imediatamente para fazer o que o Senhor lhe diz para fazer. Só que agora a diferença é, ele não está andando pela vontade dele, mas na vontade de Deus. Andando no caminho de Deus, mais uma vez. Eu vejo uma restauração de um homem aqui. A restauração de um relacionamento com Deus aqui. A maioria do que nós temos aprendido com Davi até agora foi de lições que nós não devemos fazer. Mas nessa última passagem, Davi nos mostra claramente o que nós devemos fazer. O primeiro passo para fazer a coisa certa é o arrependimento. Primeiro passo. Chegar diante do Senhor e lidar com o nosso pecado honestamente. Quantas vezes você tem feito isso já na sua vida? De lidar com o seu pecado honestamente. Talvez nós gostemos dos conselhos que o nosso coração nos dá, que é assim: uma vez só, não faz mal. Isso não é tão difícil, tão ruim assim. Afinal de contas, não foi tão mal. Esses são conselhos que o nosso coração nos dá. E nós gostamos desse conselheiro, porque ele nos confirma aquilo que nós queremos e ansiamos.
Agora, Provérbios 28, Salmo 51, mostra como nós devemos lidar honestamente com o nosso pecado. Salmo 51, Davi diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, ou seja, enquanto eu fiquei dizendo para mim mesmo que esse pecado está tudo bem, envelhecer os meus ossos, eu adoeci espiritualmente, e não só espiritualmente, fisicamente também. O pecado tem esse poder em nossa vida, nos adoece, não só fisicamente, né? Espiritualmente, aliás, mas também o nosso físico é abatido. Agora, quando o pecado é confessado e tratado à maneira de Deus, ele vai perdoar e restaurar o caído. 1 João 1,9 diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele diz, e isso é reconfortante para mim e para você, porque não existe nesse mundo um ser humano só que não peque. Não existe. Nenhum. Então isso é reconfortante para nós, sabermos que nós podemos chegar diante do Senhor, tratando o nosso pecado da maneira honesta e correta, que nós vamos ter esse perdão. E se você está se afastando de Deus, você precisa saber que você pode voltar para casa hoje se você quiser. Sabe, se você está sentindo que você está se afastando, hoje você pode voltar, encontrar o perdão completo e restauração, isso está disponível a você. Deus nunca recolhe isso de ninguém, está disponível a quem quiser, assim como esteve para Davi. Você notou qual foi a resposta do Senhor para o arrependimento de Davi? Quando ele estava fora da vontade dele? Você já percebeu ali? Quando Davi em seguida cai diante do Senhor e lida com o seu pecado, o que Deus diz? Ele poderia ter dito, lamento Davi, mas você extrapolou. Eu encontrei outro para ser o rei. Você está fora. Ele não disse isso. Mas ele poderia ter também dito assim, Davi, olha só, já que você fez isso, eu vou lhe dar uma condicional de 3 meses. Vou observar você por 3 meses. Se você de fato mudou, aí sim eu restauro você. Caso contrário, não. Bom, talvez Deus poderia ter dito para ele também, bom Davi, olha só, eu vou perdoar você, mas o nosso relacionamento entre eu e você nunca mais será o mesmo. Não, Deus não fez nenhuma dessas coisas. Quando Davi clama com o seu espírito quebrantado aqui, quando Davi clama, o Senhor perdoa, restaura e fala com ele. Já percebeu? Ele diz, ele cai diante do Senhor, disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo seguir esse bando? E o Senhor responde, vai lá, persiga, faça isso. Que bênção, né? Eu acredito que existe um preço terreno a se pagar pelos pecados que cometemos. Gálatas 6,7 diz isso, a lei da semeadura. Né? Agora, quando Deus perdoa, Ele perdoa imediatamente, completamente e eternamente. Não é em prestações. Deus não é Casas Bahia, que você pode dizer enquanto você quer pagar. Deus não perdoa a lá Casas Bahia. É imediatamente, eternamente. Deus perdoa. Algumas pessoas aqui nesse lugar, nessa manhã, eu acredito que precisam experimentar esse tipo de graça. Graça de Deus na nossa vida. Experimentar isso é bênção. Quero encerrar essa manhã com uma aplicação aqui. Então, independente de quem você seja, ou de quão esperto você é, ou de quanto tempo você é cristão, ou de seu status espiritual, independente disso tudo, ainda assim, você é capaz de tomar uma decisão insensata. Ainda assim, se você ouvir o seu coração, ele vai te dizer mentiras. Eu sugiro que você ouça a vontade de Deus e suas verdades antes que seja tarde demais. Talvez outros já começaram esse processo de andar um caminho que é muito diferente do caminho que Deus colocou você lá no início. Eu gostaria de sugerir também a você que você volte antes que o preço se torne alto demais. Outros ainda estão observando o seu mundo começando a desmoronar. Já estão percebendo algumas pessoas disso. Tudo por causa de algumas decisões que tomaram e que foram insensatas. Algumas coisas talvez já estejam extremamente afetadas na sua vida. Mas você ainda pode ter a sua comunhão com o Senhor restaurada. Você ainda pode ter. O movimento do desenvolvimento aqui da história de Davi é muito importante para a nossa vida.
daquilo que pode acontecer na nossa história. Como você está escrevendo a sua história? Qual é o movimento da sua história? Em que momento da sua vida você se encontra e que você pode talvez até se identificar com Davi? Lembra de uma coisa, quando Davi fez o que ele deveria ter feito lá no início, Deus restaurou a vida dele, né? Talvez você não acredite na restauração da sua vida. Eu quero encorajar você a ir diante do Senhor. Tire um tempo essa tarde, fale com o Senhor, busque o Senhor, vá diante dele, para de ouvir os conselhos do seu coração e viva. Quando nós ouvimos os conselhos do nosso coração, nós não vivemos. Nós sobrevivemos, colhendo as consequências. Que Deus abençoe você, que nós possamos andar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Gostaria que nós encerrássemos essa manhã. Eu acredito que muitas coisas que nós vivemos, ou estamos vivendo nesse momento, não é vontade de Deus para a nossa vida. É resultado de uma decisão que nós tomamos e por caminhos que trilhamos que estão fora da vontade do Senhor. E talvez agora a gente esteja colhendo essas circunstâncias que a gente semeou, né? Outras que nós vivemos nesse momento são independentes da tua culpa. São talvez outras pessoas que imprimiram em você. Mas tanto coisas que são externas, quanto coisas que são suas, que você está colhendo, que você está vivendo e sofrendo, independente das coisas que são, leve-as diante do Senhor. Essa palavra me consola muito quando o perdão de Deus é para nós imediato, eterno, sabe? Aquela coisa que nós não precisamos ficar nos punindo o tempo todo, mas sabendo que a nossa confissão, ela é aceita pelo Senhor e o perdão é imediato e a restauração acontece. Pode ser um processo talvez na nossa vida, mas ele acontece. Então eu quero encorajar você nesse dia a buscar isso do Senhor, a ir diante do Senhor assim como Davi fez. Quero orar ainda nessa manhã sobre isso tudo. Agradecer aos nossos visitantes que estão em nosso meio essa manhã. E dizer que vocês são bem-vindos quando quiserem. Então, sempre serão bem-vindos. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por Tua palavra. Essa manhã recebemos uma semente que foi lançada. Que o nosso coração seja um terreno fértil para essa semente, que possa produzir frutos, que o nosso coração não seja espinhoso, que não seja duro e nem cheio de pedras, onde essa semente não pode produzir, nem germinar, aliás. Mas eu peço que a semente lançada nos corações dessa manhã venha com um retorno, mas no retorno de produtividade, não no retorno de condenação. Eu peço nesse dia que o Senhor abençoe a cada um de nós, que possamos refletir sobre nossa vida, sobre as decisões insensatas que tomamos na história da nossa vida, sobre nossas consequências, sobre a situação em que nós nos encontramos. Eu peço nesse dia que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade e que nós possamos começar certo com o Senhor e diante do Senhor pedir conselhos para o conselheiro correto e de abrir o nosso coração para o confidente correto e de tomar as decisões baseadas nesse confidente e nesse conselho que recebemos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, não permita que nós tomemos decisões insensatas e nem tomemos as causas da nossa vida em nossa própria mão, nem para retaliar e nem para tomar decisões insensatas, mas que possamos confiar no Senhor e que nós possamos ouvir do Senhor os caminhos para a nossa vida. Eu oro nesse dia que o Senhor continue nos conduzindo, que o Senhor nos abençoe grandemente nesse domingo e que nós possamos ouvir a Tua voz em tudo que fizermos, ao almoçar com pessoas, ao passar tempo com outras pessoas, nas conversas, nas diversões, que possamos sempre ter o nosso foco no Senhor, sabendo que precisamos desesperadamente do Senhor. Deus, eu oro para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Cristo. Vão em paz. Deus abençoe vocês.